Criado há 11 anos, o Sistema Integrado do Cadastro Nacional de Adoção viabilizou mais de 12 mil adoções no país. Qual foi a importância dessa ferramenta e de que maneira contribuiu para vencer barreiras e aproximar pais adotivos e filhos? A integração em todos os estados? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz José Honório de Rezende, da Primeira Vara Criminal da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Criminais da comarca de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 15 anos, sempre dedicado à questão da infância e juventude e já passou por duas comarcas, Belo Horizonte e Ibirité, onde está há 6 anos. Doutor José Honório, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico, é um prazer recebê-lo. Prazer poder falar sobre esse tema tão importante para a sociedade, né, para o nosso desenvolvimento, para a proteção de crianças e adolescentes e para o cuidado especial que deve envolver a todos a toda a sociedade, né? O tema da infância, ele é caro a uma civilização que se pretende protetora. Fundamental o futuro, presente e futuro do país, não é isso? Sim. Muito bem. Nós teremos ainda, doutor José Honório, o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Escola Superior Dom Helder Câmara, me ajudarão a entrevistá-lo. E também o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor José Honório, no mês de abril, o Cadastro Nacional completou, então, 11 anos. Qual foi a importância dessa ferramenta e de que maneira contribuiu para aproximar aí os adotandos e os adotados? Ok. Na verdade, é o seguinte, nós precisamos buscar até uma localização histórica do processo de adoção do Brasil, né, do que ele foi acontecendo desde o início do século XX, até a Constituição de 88, até o Estatuto da Criança. Cada sociedade, né, ela tem o seu tempo e o seu espírito. Com a Constituição de 88, nós inauguramos uma fase especial em relação a crianças e adolescentes, que é a fase da proteção. Criamos um modelo de solidariedade, criamos instrumentos jurídicos para que essa solidariedade ela se transforme de fato em realidade. Mas quando o Estatuto veio, ele não disciplinou uma ideia de cadastro. Então, o cadastro, na verdade, ele constitui uma forma especial de cuidado em relação a crianças que estão acolhidas ou em já situação para adoção. Bom, no Brasil, nós não tínhamos nenhuma organização com relação ao Estado, com relação ao que existia de crianças em condições de serem acolhidas, em condições de serem adotadas. Cada jurisdição, cada comarca tinha o seu controle próprio. Então, o cadastro trouxe essa homogeneização, Sim. essa organização. Nós não sabíamos também o que acontecia no país. A ideia era muito empírica. Nas grandes cidades, por exemplo, Belo Horizonte tem mais de 50 abrigos. Não é? Então, como que se identifica o que está acontecendo ali? Não tínhamos números seguros. Então, Esse cadastro fornece que tipo de informação? Pois é. O cadastro, quando ele foi criado, ele tinha dois objetivos. Ele criou crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e um cadastro de pretendentes. De pais. Isso, de pretendentes à adoção. E também criou o cadastro de acolhidos. Crianças que, em uma determinada situação da vida, precisavam de uma proteção especial. Por quê? Situação de maus tratos, falta de cuidado. Não é? A ideia do cuidado é uma ideia que permeia toda a infância. E que exige de toda a sociedade essa atenção especial. É isso que identifica melhor esse sistema de direito. Isso que foi feito, quer dizer, um controle para saber, para fazer encontrar quem estava em condição de ser adotado com quem pretendia adotar. Que tipo de informação tem esse cadastro? O perfil das crianças Sim, também, além dos números? O perfil das crianças, a idade, não é? E o perfil de quem tem interesse em adotar, dos pretendentes. A ideia era cruzar automaticamente essas informações com o objetivo de quê? De acelerar, né, o processo de adoção, de colocação em família substituta e viabilizar uma família, um acolhimento familiar, que é um dos objetivos da Constituição para fins de proteção integral do adolescente. Isso veio, então, facilitar, né? Sim, porque tem sido crescente o número de adoções após, então, a instalação do Cadastro Nacional nesses 11 anos. No primeiro ano de funcionamento, por exemplo,
o cadastro viabilizou 82 adoções. No ano passado foram efetivadas mais de 2.000. Então, na avaliação do senhor, o cadastro é positivo nesse sentido. O que acontece? Nós não tínhamos dados estatísticos antes do cadastro. Então, o primeiro ponto de relevância importante foi isso. Qual que é a realidade? Conhecer a realidade, por quê? Identificada a realidade, então é possível estabelecer políticas públicas. Né? E é o que se tem tentado fazer no Brasil. Mudança da legislação, principalmente, e aprimoramento do cadastro. A própria adesão ao cadastro, isso foi acontecendo ao longo do tempo. O CNJ ele teve que editar algumas resoluções. Conselho Nacional de Justiça? Sim, o Conselho Nacional de Justiça. E chegou o momento de obrigar que todas as informações inerentes a crianças em condições de serem adotadas e pretendentes de adoção estivessem dentro do cadastro. Proibiu os cadastros paralelos. Isso foi um avanço. E os cadastros se comunicam no país como um todo? A ideia é o seguinte, lança-se no cadastro primeiro, no início, quando há uma criança em condições de ser adotada, nós fazemos uma consulta ao cadastro nacional, mas dos pretendentes da comarca. Se nesse cadastro não for identificado um pretendente, com o perfil do pretendente, nós vamos ao cadastro estadual, ao cadastro nacional, quer dizer, aos pretendentes que estão nesses cadastros, e também ao cadastro internacional, para fins de adoção internacional. Ou seja, são os filtros. Ou seja, o objetivo é a adoção, de preferência, onde a criança já vive, próximo à família biológica ou dos parentes dele. Isso, o território, em que ela nasceu, ela tem uma identidade com aquele território, então procura-se preservar isso. Perfeito. O doutor José Honório, atualmente o cadastro tem 45.923 pretendentes cadastrados e 9.566 crianças e adolescentes chamadas aí disponíveis. Como o senhor avalia esses números? São dados positivos? São negativos? Afinal, pais parece que não estão faltando. Sim. Sobre isso eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Por favor, perfeito. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre os 11 anos do Cadastro Nacional de Adoção. Nosso entrevistado é o juiz José Honório de Rezende, da Primeira Vara Criminal da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Criminais da comarca de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutor José Honório, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito da eficiência do Cadastro Nacional, que atualmente tem 45.923 pretendentes cadastrados como pais, e 9.566 crianças e adolescentes em condições de serem adotadas. Como é que o senhor avalia esses números? São negativos? Isso demonstra que o cadastro funciona ou não? Com o sistema... Pois essa análise, o que de fato nós podemos encontrar por trás dos números? Numa primeira avaliação, nós vamos entender que as crianças que estão em condições de serem adotadas não atendem ao perfil de quem quer adotar. Essa seria uma primeira análise. Isso é importante? Hoje, na verdade, isso reflete um pouco o espírito do nosso tempo, que a atenção ela continua a ser no casal, em quem pretende adotar, não na criança. O cadastro está sofrendo alterações profundas e que visa exatamente mudar todo o foco de atenção, que a atenção ele se concentra na criança e não em quem pretende. Porque se nós temos um cadastro com esse número, 45 mil pretendentes, 9 mil condições de crianças de serem adotadas, e isso ainda não viabiliza a adoção, algo de muito errado tem acontecido. O que seria esse errado? Primeiro, essa lógica de que a atenção ela se concentrou inicialmente na família, no pretendente. Isso decorre... Nas preferências dela. Nas preferências. Isso decorre da própria história da adoção. Inicialmente, a adoção ela tinha por finalidade
propiciar àqueles que não tinham condições de ter um filho de forma biológica, de ter um companheiro, né, para o fim da vida, para alguém ali, de alguma forma até para lhe ajudar. Quer dizer, esse sentimento ainda está presente na sociedade. Então, para mudar essa realidade, antes de tudo, precisa mudar esse sentimento de quem de fato tem interesse na adoção. E de que maneira pode ser feito isso? Pois é, a construção, né, de um novo valor social, ele é lento. O espírito do tempo não se acomoda de um momento para o outro. Pelo menos é uma construção permanente, né? A ideia é mostrar, é revelar. Quando a sociedade passa a conhecer o que de fato acontece nas unidades de acolhimento, nós vivemos um episódio muito interessante, né, com muito destaque na mídia polêmico até. Polêmico, de que foi a adoção na passarela. Esse é um ponto muito interessante, porque muitas críticas foram feitas... Só para citar o que aconteceu, né? Foi no Mato Grosso, não é isso? Exatamente. Né? No shopping, no né? Shopping Pantanal. E a ideia foi de apresentar crianças adotadas e que estavam em condições de serem adotadas. Por meio de um desfile no shopping. Por meio de um desfile. Isso recebeu críticas muito duras por parte da sociedade, não é? Vai ter gente que comparou isso com feira de escravos, coisa medieval. Feira de animal. Bom, na verdade é o seguinte, como que eu interpreto essa situação? Nem quem fez está completamente errado, nem quem criticou está completamente certo, porque as crianças permanecem em condição de ser adotadas. Esse é o ponto principal. Faltou uma convergência ali, né? Faltou uma convergência. Então, quer dizer, nós não vamos ver essa realidade. A realidade está dentro das unidades de acolhimento que ninguém vê. Então, vamos deixar lá, que é melhor assim que ninguém vê. Mas nos estádios de futebol, quando as crianças entram em campo com os jogadores de futebol, ninguém reclamou também. Tivemos, né, em Pernambuco, uma experiência nesse sentido e que foi exitosa. E não houve essa reclamação. Não é? Parece que nós estamos vivendo um tempo, não é, que tudo se justifica com posicionamento, às vezes, ásperos, duros. Não é? Incompreensíveis, né? E sendo que o foco do problema, o maior problema, é a criança, volta a ser a criança. Então, nós perdemos o foco. Doutor Zanella, eu vou ampliar o nosso debate aqui, convidando, então, os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Escola Superior Dom Helder Câmara. Por favor, a primeira pergunta. Há apoio na pós-adoção de crianças menores, tanto para essas quanto para as famílias adotivas? Pois é, Kelly. Essa é uma questão emblemática com relação ao sistema jurídico que trata da infância e da juventude. Nós temos um primeiro momento de acolhimento do pretendente, em que ele passa por uma entrevista, né? Passa por uma preparação, ele passa por cursos, né? Depois nós temos estágio de convivência, uma vez definida a guarda provisória para fins de adoção. Bom, e uma vez autorizada ou deferida a adoção, o que acontece? A legislação ela não previu, né, uma forma específica de acompanhamento. Há equipamentos públicos voltados para a proteção da criança, mas não com essa finalidade específica. E alguns especialistas apontam, né, às vezes, o receio, a insegurança das famílias em adotar, porque isso é naturalmente um processo que traz insegurança. Né? Então, se nós temos, num primeiro momento, uma preparação, né, e um momento final que não existe essa preparação, os casais têm insegurança. E por isso acontecem os casos de devolução, que são traumáticos. É altamente frustrante, uma segunda rejeição. Uma segunda rejeição. Como se procede à adoção póstuma ou nuncupativa? Sim, o Gabriel, né, a pergunta também é interessante, porque isso foi uma novidade do Estatuto. Né? A expressão não compatível, ela vem do casamento, né? Isso significa aquilo que não está escrito. Né? Então, se adaptou para o direito da infância, nós temos um artigo no Estatuto que cuida disso, mas ele estabeleceu algumas regras. No curso de um procedimento de adoção, se o pretendente, o adotante, vier a falecer, ainda é possível que essa adoção seja deferida, desde que fique demonstrado uma vontade inequívoca de adotar. Bom, esse seria o ponto, né? A jurisprudência, ela evoluiu
para permitir que essa adoção se concretize sem necessidade de que tenha havido o início do procedimento. Isso veio transformar em realidade jurídica um princípio muito importante na relação com a criança, que é o afeto. Então, deu-se uma dimensão nova jurídica, que hoje as famílias, basicamente, se organizam pelo afeto. Então, demonstrado esse afeto, excepcionalmente, o direito já admite esse tipo de solução, essa adoção póstuma, não compatível, né? Quer dizer, não escrita, ninguém escreveu, mas a realidade da vida demonstra o afeto e permite que o direito, que a justiça reconheça assim. Que é mais importante que a relação biológica até, né? Muito mais importante. Nesses 11 anos de cadastro de adoção, gostaria de saber se foi possível maior adesão de crianças e adolescentes com idades consideradas indesejadas. Pois é, Carlos, esse também é um impasse, né, um ponto crítico do sistema de adoção. Nós temos famílias que elas informam que teriam interesse em adotar, mas a concretização disso ainda está longe de ser uma realidade. Isso também passa, pelo que eu venho dizendo, a respeito de uma transformação cultural da sociedade, de criar realmente um espírito de proteção da criança. O foco na criança e no adolescente, não o foco principal no pretendente. Isso é uma construção nossa. Esse é o principal. Desafio. Qual seria o principal ponto da rejeição? A idade, a questão racial, o que é que eu localizo o seguinte: primeiro, a insegurança. O que eu percebo, né, nos casais, nos diálogos com casais que pretendem adotar, é a necessidade de vencer essa insegurança. Né? E aí que entra a importância de uma vara da infância para saber construir, para fortalecer, não é, essa vontade, né? Porque é um procedimento que gera insegurança, sim, gera uma instabilidade. Né? Então, a atuação tem que ser nesse sentido. Vou agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara. E vamos fazer um intervalo agora, doutor José Honório, deixar para o senhor uma questão aí para o bloco seguinte, o terceiro bloco, o senhor explicar para a gente o passo a passo do processo de adoção. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da AMAGES. Hoje estamos discutindo sobre os 11 anos do Cadastro Nacional de Adoção. Nosso interessado é o juiz José Honório de Rezende, da Primeira Vara Criminal da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Criminais da comarca de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutor José Honório, deixei uma questão no bloco anterior a respeito do processo de adotar uma criança. É muito difícil, a legislação facilita ou impõe regras demoradas, mas que talvez sejam necessárias. Como é que o senhor avalia esse processo e quais são as etapas? Ok, vamos lá. Primeiro é o seguinte, isso deve surgir com o desejo de adotar. Então, a questão mais importante é a questão subjetiva. A organização burocrática, a habilitação, a apresentação de documentos, os cursos preparatórios, o conhecimento da criança, isso são etapas naturais, não é? Isso tudo está bem definido. Bom, mas definido pelo casal ou pelo pretendente, o interesse em adotar, essa certeza, é isso que constitui, na minha forma de pensar, né, a principal referência para que a adoção tenha sucesso. Bom, vamos lá. Do ponto de vista da legislação, é preciso ter algum requisito de idade? Sim, 18 anos, né, precisa ter, o pretendente precisa ser maior de 18 anos. Há necessidade de haver uma diferença de 16 anos entre o adotante e o adotando. É necessário documentação que prove a idoneidade. Residência. Né? Residência, antecedentes criminais. Né? São documentos
vamos dizer assim, para que o juiz perceba que aquele pretendente ele tem condições de exercer a paternidade de forma responsável. É importante o estado civil, se é casado, se não é, se é o casal tradicional ou não, se tem orientação sexual diferente, isso tudo entra na avaliação? Não, na verdade é o seguinte, o que acontece? O critério hoje que a legislação estabelece são critérios objetivos, né? Durante muito tempo havia quase que um modelo muito, que eu diria assim, muito estagnado, né? Muito conservador na adoção. Então, a jurisprudência, com base no critério do afeto, ela tem permitido que a adoção ela se construa e se apresente com base nesse interesse, nesse desejo de cuidar, nesse desejo de proteger. Então, o primeiro requisito objetivo seria a idade. Os demais requisitos, com relação à documentação e idoneidade, que caracterizem isso. E depois, aí um processo de adoção, propriamente dito, uma ação de adoção, de uma criança com destituição do poder familiar, não é um processo que acontece com tanta rapidez como se espera. Por quê? Na verdade, nós estamos lidando com sentimentos. A legislação ela tem evoluído no sentido de acelerar o procedimento de adoção. Mas isso não é tão simples de transformar na prática, né? Por quê? É preciso garantir direitos de defesa, né? Eu, por exemplo, te dou uma situação bem concreta. Eu tenho uma criança de 30 dias, né, que ela está com poder familiar suspenso, a família me procurou e indagou. O poder familiar vai ser destituído? Eu não posso garantir para ela isso. Por quê? Pode surgir uma família extensa e manifestar um interesse, né, em acolher essa criança, e isso cria todo um dificultador, uma discussão judicial e que se estende ao longo do tempo. Então, dentro de um processo, nós não temos como controlar esse tempo. Isso é um dificultador natural. Eu vou descer daqui a pouco, doutor José Honório. Eu gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Pois é, esse livro do Philip Roth, né, Pastoral Americana, eu procurei identificar uma obra literária que tivesse alguma identidade com o contexto que nós estamos aqui trabalhando e discutindo, né, e conversando. Por que a Pastoral Americana? A ideia desse livro, né, o que ele traz é o seguinte: primeiro, uma família que se apresenta organizada, uma família modelo. Um pai com uma condição social muito boa, uma mãe com uma estrutura social muito boa. Bom, mas ao longo da vida desse casal, eles têm um filho com uma dificuldade especial, né? E essa criança, no desenvolvimento dela, na adolescência dela, ela acaba se tornando uma terrorista. E isso desestabiliza profundamente essa família, né? Um pai extremamente presente, um pai modelo, né? E a família ainda não funciona. E por que eu trouxe esse livro? Por que ele tem a ver com a ideia de adoção, com o nosso tema? Nós não temos como controlar, de alguma forma, né, a vida. A vida se tece com múltiplas relações, né? O que nós temos que estar preparados para as múltiplas consequências dessas relações. Então, muitas vezes eu percebo que a adoção ela não ganha uma dimensão maior no Brasil por causa de uma insegurança que eu trouxe aqui. Essa segurança, ela se apresenta na família biológica e apresenta também na família de filhos adotivos. O grande desafio é sempre a natureza humana, não é? Não há diferença. Com certeza uma boa indicação, doutor José Honório. Bom, eu conversei aqui com o juiz José Honório de Rezende, da primeira vara criminal da infância e da juventude e de cartas precatórias criminais da comarca de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre os 11 anos do Cadastro Nacional de Adoção. Doutor José Honório, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.